Fala, meu povo! Depois de uma pausa de alguns dias, cá estou eu para finalizar a segunda temporada de Anne junto com vocês. Já aproveito para pedir o seu like logo agora no começo do vídeo. Se você não assistiu nossos primeiros vídeos sobre a segunda temporada de Anne e os vídeos sobre a primeira temporada também, eu vou deixar o link da playlist aqui na descrição desse vídeo. E desculpa a todo mundo que ficou esperando vídeos no final de semana, mas como vocês viram, a gente estava cobrindo a Geek and Game e a San Diego Comic Con e eu não consegui nem assistir os 2 episódios finais sobre a segunda temporada. Eu acabei de ver o 9º episódio, vim correndo gravar o vídeo para vocês e é um vídeo que fala de que o que fomos faz parte do que somos. E isso diz muito sobre muita coisa que a gente está vivendo na vida real hoje em dia. Eu considero esse 9º episódio da temporada um dos episódios mais intensos de Anne como um todo. Eu sei que a gente teve o episódio da mão quebrada do Cole, que foi um episódio que deixou a gente muito tenso, né? O episódio da fuga do casamento. Tiveram alguns acontecimentos bem pesados nessa segunda temporada, mas esse agora, ele foi composto por muitas mudanças de paradigma e muitas coisas impactantes também. Por exemplo, a chegada da nova professora, que não usa espartilho e usa calça maravilhosa, que é a inspiração de Anne, que faz com que ela abuse e extrapole de suas artimanhas, como Anne. A gente teve o Cole sendo descoberto, a gente viu que ele tá mentindo para os pais e dizendo que está indo para a escola quando na verdade não está. A gente viu a Marilla entendendo um pouco melhor como funciona a mente da Anne e eu achei isso incrível para a evolução da história, incrível para as duas se aproximarem cada vez mais. A Marilla despertou de dentro dela um interesse muito grande pelo aprendizado, pela criatividade, pela imaginação, coisas que estavam muito abafadas pelo dia a dia e pela rotina. No final do episódio, inclusive, ela chega a dar esse conselho pro Matthew, né, sobre despertar a imaginação e tudo mais. Então eu achei muito interessante esse despertar de dentro dela, que diz muito sobre o título do episódio, que é o que somos faz parte do que sempre fomos, ou o que sempre fomos faz parte do que somos. Algo semelhante a isso. O fato é que a gente não deixa de ser quem a gente é. E eu vou falar um pouquinho do paralelo com a realidade daqui a pouco sobre isso. Mas vamos pensar no episódio primeiro. A gente teve a Anne tendo o seu reino encantado destruído por aquele menino ridículo que me cansa, beleza? Cara, me dá um ranço de história que pessoas que fazem o mal, a galera vilã da história, não se dá bem, quer dizer, não se dá mal, só se dá bem o tempo inteiro, me consome. É igual aquela menina que tudo que a Anne faz de errado, a garota dá uma risadinha. Que ranço que eu tenho daquela garota também. Me dá uma agonia esse negócio. E é bizarro, porque conteúdos, por exemplo, como 13 Reasons Why, deixa eu só arrumar aqui a iluminação, que eu acho que tá bem estouradão pra vocês. Conteúdos, por exemplo, como 13 Reasons Why, que mostra bullying na escola em tempos contemporâneos, acabam acarretando em consequências bem pesadas na vida de todos os jovens, né? Lá na história de Anne, é uma história muito bonita, muito agradável, gloriosa, que a gente tanto ama. Só que, cara, crianças ali estão sendo impactadas psicologicamente também, com tanta ruindade que acontece na escola. É uma escola pequenininha, com uma turma, meia dúzia de alunos, e que ranço desse povo, cara, fazendo maldade. Vive a sua vida em paz. Poxa, eu fico chateada com esses personagens que ficam só fazendo mal o tempo inteiro. Enfim, o menino queimou a orelha lá, o Cole foi o responsável. Eu já tô até vendo que eu vou ficar desagradada nesse episódio final, porque ninguém foi atrás do menino quando... Desculpa, cachorros estão correndo pela casa. Ninguém foi atrás do menino quando o Cole quebrou o braço, porque o Cole não contou que foi ele. Agora, com certeza, vão atrás do Cole porque o menino queimou a orelha. Ranço de injustiça. Mas vamos falar um pouquinho sobre a vida real. O que me fez lembrar a mensagem desse episódio? Me fez lembrar todos esses casos que a gente está enfrentando aí na internet, de pessoas que em algum momento de suas vidas cometeram erros pesadíssimos, como comentários criminosos, comentários relacionados a abusos, pedofilias, preconceitos, machismo, enfim. Muitas listas de coisas erradas que as pessoas fizeram. Comentários esses que ficaram soterrados pela quantidade de tweets e postagens em redes sociais e que hoje estão ressurgindo das trevas, como fênixes maravilhosas, estão aparecendo e as pessoas estão dizendo que mudaram,
seus jeitos de ser, mudaram suas personalidades, mudaram seus valores, mudaram suas formas de pensar sobre o mundo e deixaram de ser aquelas pessoas e agora são outras pessoas completamente diferentes, muito melhores e muito mais evoluídas e que entendem que fazer piadas com coisas que ofendam outras pessoas não é tão legal assim. E aí eu penso no título desse episódio de N, de que o que fomos faz parte do que somos. Tá passando uma moto, vocês estão ouvindo? É isso, vídeo sem edição é isso. De que o que fomos faz parte do que somos. Para sempre, N. É o que eu quero refletir junto com vocês. Será que o que fomos, mesmo que errado, faz parte do que somos de forma pesada? De forma que determine possíveis atitudes ao longo da nossa vida? Eu fico pensando muito nisso, sabe? O perdão, eu acho que é nossa obrigação na vida, o tempo todo. Perdoar quem nos faz mal, perdoar quem pisa no nosso pé, perdoar quem nos ofende. A gente deve perdoar. A gente não é nada nesse mundo para ficar julgando e apontando o dedo para outras pessoas, porque nós também não somos livres de pecados diversos. Então a gente não tem esse direito de julgar e se colocar numa posição de Deus julgador. Mas, em compensação, até que ponto um pedido de desculpas apaga quem a pessoa é? Porque eu sei que um pedido de desculpas apaga muitas vezes o que a pessoa fez. Você consegue entender, às vezes, suas motivações, entender os seus objetivos e desculpar. Mas será que esse pedido de desculpas e esse sentimento de perdão que a gente passa para frente realmente apaga quem a pessoa é dentro dela? Será que a pessoa deixa de ser quem ela foi no momento que ela cometeu aqueles erros e passa a ser outra pessoa livre de qualquer possibilidade de cometer novamente aqueles erros? Eu fiquei refletindo sobre isso. Eu poderia trazer uma mensagem super positiva nesse vídeo aqui para vocês e dizer tudo de lindo que significa, por exemplo, o que a Marilla despertou de dentro dela. Ela sempre foi uma menina curiosa, atenciosa, educada, estudiosa, e ela trouxe isso de dentro para fora, que faz com que ela se conecte a Anne de uma forma muito mais incrível. A gente tem a professora, por exemplo, que é uma pessoa curiosa, criativa, atenciosa e que traz de dentro dela todas essas características incríveis de novo no momento que ela entra no reino mágico da Anne e entende como funciona aquela mente ali. São duas personagens que conseguem ter as suas essências realmente reveladas nesse episódio de uma forma muito bela. Mas e tudo de ruim que a gente vê acontecendo o tempo todo? Até que ponto a gente deve fechar os nossos olhos pros erros das pessoas só porque elas pediram desculpas? Sabe, eu fiquei pensando muito sobre isso. A gente está vivendo um momento de transição no mundo muito forte, muito importante. Um momento que vai transformar o mundo inteiro num mundo melhor, com toda certeza. Eu acredito nisso, sabe? Eu tenho fé nesse processo de transformação que a humanidade está sofrendo. Eu sinto no entorno do nosso planeta uma energia muito bonita de evolução, sabe? A gente está pensando antes de falar, a gente está utilizando o nosso cérebro da forma correta. Obviamente, muitos de vocês devem saber que a gente usa um percentual muito baixo do nosso cérebro, e isso sempre foi uma coisa que me incomodou muito. A gente deveria usar mais dos artifícios que foram colocados no nosso corpo para que a gente fosse alguém muito incrível. Por que a gente não usa? Por que a gente não é, né? Por que a gente perde tanto tempo causando tanto problema? E eu enxergo esse momento de transição da humanidade como um momento muito importante. Mas eu também me preocupo com o nível de cegueira, sabe, que a gente pode gerar, em que uma pessoa comete um erro e ela pede desculpas e ela é perdoada e ela pode viver uma outra vida. Será que se ela estiver no momento frente a frente com uma oportunidade de cometer o mesmo erro, ela conseguiria lembrar que está errado ou ela instintivamente cometeria o mesmo erro? Dentro da história de Anne, a gente vê muitos personagens repetindo os mesmos erros, né? Isso me preocupa bastante. Comenta aqui embaixo o que você interpretou desse 9º episódio de Anne. Eu sei que cada um vê com uma visão diferente a história. Tem gente que vê com crianças, com seus filhos, com sobrinhos. Tem gente que vê sozinho, tem gente que tá vendo pela primeira vez.
Tem gente que está descobrindo na Anne uma portinha de saída da depressão e da solidão. E eu acho todas as formas de enxergar o universo de Anne formas maravilhosas. Eu estava vendo entrevistas da criadora de Anne recentemente no Instagram. Teve uma sessão de Q&A dos atores do Gilbert, da Anne e da criadora da série. E perguntaram para ela como que ela percebeu que a atriz que interpreta a Anne era a atriz perfeita para interpretar Anne. E ela disse que ela fez um teste muito simples. Ela chamou a atriz no meio do teste e disse que a única coisa que ela precisaria fazer era conversar com plantas como se as plantas fossem seres vivos que a responderiam. E que ela fez isso de uma forma tão brilhantemente convincente que ela não tinha espaço para outra Anne na vida. E eu acho que Anne é isso. É uma porta para a nossa imaginação e criatividade para a gente interpretar da melhor forma possível todos os ensinamentos. Então comenta aqui embaixo o que você achou do 9º episódio e esteja pronto para a season finale amanhã, episódio 10, eu e vocês, 17 horas aqui no canal. Lembrando que hoje às 22 horas tem vídeo novo aqui também, comigo e com o Panda. E vou tentar, porque Panda chega de viagem amanhã, vou tentar na quinta-feira já ter o vídeo meu e do Panda junto comentando a 2ª temporada inteira de Anne, tá bom? Beijo, obrigada a todo mundo que tá acompanhando os vídeos com a gente e até a próxima. Tchau!